Zenos era um pobre curandeiro órfão que foi expulso do seu grupo por ser inútil. Mas, ao abrir sua clínica, percebe que é um médico de nível S e acaba arriscando todos os seus pacientes atraentes. Tudo começa no reino de Herzaf, onde os curandeiros são essenciais para a economia, e por isso apenas curandeiros licenciados podiam ter clínicas. No entanto, nas favelas, um curandeiro sem licença, Zenos, mantém uma clínica ilegal onde trata monstros. Depois de atender um paciente, Zenos diz à sua assistente atraente, Lily, que vai fazer uma visita. Então, Lily pede que ele volte logo para que possa demolir suas bochechas. Enquanto Zenos está fora, 3 demi-humanos atraentes aparecem, veem o médico e começam a brigar entre si por causa do seu poderoso charme. Percebendo a confusão, Lily aparece e diz com raiva que aquela é uma casa comunista, então todos têm direito ao poderoso charme de Zenos. Deveria ser eu, não ele. Enquanto isso, Zenos termina seu trabalho mais cedo e está a caminho de casa quando passa por uma garota monstro agachada de dor. Antes que ele possa ajudá-la, um nobre rude aparece e pergunta por que ela não está trabalhando. A garota o chama de mestre e revela que estava com dor de estômago, então foi à clínica. Isso enfurece ainda mais o homem, que começa a bater na garota, dizendo que uma escrava não deveria visitar clínicas. Enquanto o homem arrasta a garota, Zenos decide segui-los para garantir que ela esteja bem. Logo, eles chegam a um cemitério, onde o homem libera seu Ronaldo interior e chuta a garota como se fosse uma bola, dizendo que ela não vai comer hoje se não trabalhar. Nesse momento, a garota de repente fica feroz e ataca o nobre, deixando-o gravemente ferido. Momentos depois, Zenos aparece, e o homem implora para que ele o salve eliminando sua escrava rebelde. Nesse instante, a garota os ataca, mas Zenos age rápido e desvia do ataque. O homem novamente pede a Zenos para se livrar da garota, mas ele diz que é um curandeiro e não acredita em tirar a vida de alguém. Furioso, o nobre diz a Zenos que a vida de uma escrava não vale a pena ser salva, o que faz Zenos lembrar de seu passado traumático, quando foi tratado como sub-humano pelas pessoas que chamava de amigos. Nesse momento, a garota joga uma pedra enorme em Zenos, mas ele desvia facilmente do ataque usando magia, o que choca o homem, pois nunca viu um curandeiro fazer algo assim. Enquanto eles começam a lutar, Zenos nota que a garota é muito mais rápida que um monstro comum, então a joga contra o prédio para desacelerá-la um pouco. Isso dá a Zenos tempo suficiente para diagnosticar a garota, e ao descobrir que ela está possuída por um espírito, ele rapidamente exorciza o espírito e cura sua perna quebrada. Vendo isso, o nobre ordena que Zenos o trate, mas ele diz ao canalha que isso vai custar uma bolsa de moedas e a escrava. Não querendo morrer, o homem relutantemente paga a Zenos, e após receber o tratamento, ele rapidamente sai. 1 hora depois, a escrava acorda e descobre que Zenos é seu novo mestre. Então, ela se apresenta como Tio, mas Zenos diz que está mais interessado em ver o que está por trás da sua armadura de enredo. Ouvindo isso, Tio se pergunta se vai ser espancada por uma salsicha gorda. Mas, para sua surpresa, Zenos a examina e diz que sua dor de estômago é porque ela não tem soltado gases. Depois de curar Tio, ele diz que é hora dela pagar e mostra um mapa. Tio reconhece o lugar e diz que pode levá-lo até lá. Ao chegarem, ela o ajuda a encontrar as ervas que ele procurava. Depois, Zenos diz a Tio que ela pagou sua dívida e rasga o contrato de escravidão. A partir de agora, a vida dela é dela. Emocionada, Tio diz a Zenos que vai viver intensamente e que um dia voltará para visitá-lo. Após se despedir de Tio, Zenos volta para sua clínica subterrânea, onde é recebido pela sua equipe, que o cumprimenta com comida. Mas a vida não foi sempre assim para Zenos, que cresceu nas ruas e não tinha família até que um dia, um aventureiro chamado Astin apareceu e o acolheu. Agradecido pela oportunidade, Zenos decidiu se esforçar aprendendo magia de cura para ajudar Astin. No entanto, um dia, Astin chamou Zenos e jogou uma moeda de ouro para ele, dizendo que não precisava mais dele. Chocado, Zenos perguntou a Astin se ele estava brincando, mas o cabeça de tomate disse arrogante que só o levou para o grupo porque queria um escudo humano. Agora que são fortes e famosos, não precisam mais dele. Sem opções, Zenos saiu para procurar um lugar para dormir, onde viu uma elfa pequena sendo atacada. Mas quando ela começou a resistir, o agressor a feriu acidentalmente. O que você quer dizer com isso? Nesse momento, Zenos interveio e ofereceu comprar a elfa, e os porcos gananciosos concordaram, já que ela não era mais útil para eles. Assim que eles foram embora, Zenos rapidamente curou a garota, que ficou em choque e perguntou se ele era Jesus. Zenos se apresentou e, em troca, a garota, em lágrimas, disse que seu nome era Lily. Depois de saber que Lily não tinha para onde ir,
Zenos percebeu que ela era tão pequena que só precisava de uma pipoca, então a levou a um restaurante local e pediu comida só para ela, já que a perdedora não podia pagar 2 sopas. Enquanto Lily comia, Zenos se perguntava o que fazer com ela, pois não conseguia imaginar deixá-la no orfanato, onde as autoridades faziam festas. Nesse momento, um homem entrou no restaurante com o braço machucado, e Zenos imediatamente foi ajudá-lo. Depois de dizer que ele tinha um ferimento profundo, Zenos pronunciou a palavra cura, que consertou seu braço instantaneamente. O homem ficou tão chocado que perguntou a Zenos se ele era o bom gêmeo de Keiyaru. Depois disso, o homem pagou Zenos e saiu, deixando-o atordoado, já que era a primeira vez que ganhava dinheiro com seus poderes. Ele então perguntou a Lily se era normal aceitar dinheiro por ajudar as pessoas, e ela disse que era bem normal. Após ser validado por Lily, Zenos anunciou que ia abrir uma clínica de cura subterrânea. No entanto, Zenos sabia que um órfão quebrado nunca conseguiria uma licença, então levou Lily a uma parte abandonada da cidade onde poderia facilmente administrar um negócio ilegal. Ao avistar uma mansão em ruínas, Zenos disse a Lily que seria perfeita para sua clínica, mas ela estremeceu de medo e disse que lugares abandonados estão cheios de espectros assustadores. No entanto, Zenos disse a Lily que estar morto é melhor do que estar quebrado, e com isso, eles entraram. De repente, um espectro atraente apareceu e assustou Lily. No entanto, Zenos calmamente entoou, cura, e prendeu Wraith em um lugar. Ele então disse a Lily que já derrotou 1000 Wraiths quando estava em uma aventura com Astin e seu grupo. Então, virando-se para o Wraith, Zenos disse que todos poderiam coexistir em paz, mas isso irritou o Wraith chamado Carmela, que atacou Zenos novamente. No entanto, Zenos desviou facilmente do ataque, já que a magia de cura é forte contra os mortos-vivos. Após mais um ataque inútil, Carmela desistiu e disse a Zenos que ele poderia ficar com o primeiro andar, mas o segundo andar era só dela. Um mês depois, Zenos limpou o lugar e até costurou um uniforme de enfermeira para Lily, para atrair clientes com algo suspeito no computador. Então, um dia, o cara que foi baleado apareceu com sua irmã, chamada Zofia, que tinha uma ferida feia no braço. Enquanto Zenos examinava a ferida, ele disse a Zofia que a arma mágica com a qual ela foi atingida continha um veneno especial que estava destruindo a carne ao redor do braço dela. Depois de diagnosticar o problema, Zenos disse a Zofia que cobraria 1 milhão de moedas para amputar seu braço, o que a deixou furiosa, já que ela era Zofia, a Tornado. Quando Zenos ouviu o nome, percebeu que estava sentado com uma das 3 chefes do submundo. Além disso, Zofia tinha a reputação de derrotar mercadores gananciosos, então Zenos entendeu por que ela estava irritada. No entanto, ele disse diretamente a Zofia que não se importava com sua reputação, porque nunca mais trabalharia de graça. Ainda frustrada, Zofia exigiu saber por que ele estava cobrando tanto. Então Zenos revelou que após amputar seu braço, ele regeneraria um novo para ela, o que geralmente leva muito tempo. Isso chocou Zofia, pois ela nunca tinha ouvido falar de um curandeiro que pudesse regenerar membros. Enquanto isso, Zenos ficou confuso com sua reação, já que presumiu que todos os grandes curandeiros podiam fazer o que ele faz. Apesar de suas dúvidas, Zofia subiu na mesa de cirurgia e assistiu enquanto Zenos convocava um bisturi do nada. Surpresa, Zofia perguntou o que ele estava fazendo, e Zenos revelou casualmente que podia criar lâminas com seu mana, o que mais uma vez chocou Zofia, já que nem a Lady Tsune conseguia fazer isso. Após a amputação, Zenos se concentrou em construir um novo braço para Zofia, o que exigia muita precisão e mana. Assim que a cirurgia foi bem sucedida, Zofia disse a Zenos, admirada, que ele não era menos que um deus. Bem naquele momento, Carmela apareceu e assustou Zofia. Zenos então revelou casualmente que mora com um Wraith, e nessa hora, Carmela disse a Zenos que esperava que ele falhasse para que o irmão de Zofia pudesse derrotá-lo. Zenos apenas suspirou e disse a seus convidados para não se preocuparem com Carmela, pois ela é uma grande moleca por dentro. Isso fez Carmela rir, e ela disse a Zenos que a partir de agora enviaria seus membros de gangue para sua clínica para tratamentos. Uma semana depois, Lily preparou chá para todos, mas após queimar a língua, Carmela voltou para seu quarto. Lily então disse a Zenos que, graças a Zofia, eles estavam recebendo muitos pacientes. Zenos concordou com Lily e especulou que a facção de Zofia deveria estar se envolvendo em muitas guerras com as outras gangues da favela. Enquanto Zenos estava no meio da frase, a porta se abriu com força e entrou Linga, a líder da gangue dos lobisomens. Zenos imediatamente soube quem era Linga, pois ela é a razão pela qual seu pai perdeu todo o dinheiro e ficou sem 1 centavo por causa do jogo. Quando Zenos perguntou a Linga o que ela queria, ela disse que não conseguia derrotar Zofia porque ele continua curando os membros da gangue dela. Antes que Zenos pudesse falar com Linga,
Ela correu para decapitá-lo, mas Zenos ativou sua magia de defesa, que neutralizou todos os ataques dela. Superando o choque, Linga então ordenou aos lobisomens que destruíssem a clínica. Enquanto isso, Carmela apareceu e estava pronta para atacar todos por destruir seu lar. No entanto, Zenos pediu que ela parasse, pois não acreditava em derramamento de sangue, e Carmela voltou relutantemente para seu quarto. No entanto, Linga interpretou toda a cena como Zenos comandando o Wraith, o que a impressionou tanto que ela se ajoelhou e pediu desculpas por ter sido rude com ele. Alguns dias depois, um dos orcs apareceu na clínica, e Zenos suspirou frustrado, sabendo o que viria a seguir. O orc então disse a Zenos que era sobre seu chefe, Low-Wow, que Zenos imediatamente reconheceu como o terceiro líder das favelas que subiu ao poder após vender pedras de mana. Então, antes de concordar em verificar Low-Way, Zenos perguntou ao orc se seu chefe era razoável. O ogro imediatamente disse a Zenos que Low-Way era a pessoa mais inteligente que ele conhecia, o que o aliviou. Ele então se lembrou de como Zofia e Linga estavam deixando presentes e consertando a área ao redor da clínica para sua conveniência. Então, ele concordou em prosseguir com o caso e perguntou ao ogro por que Low-Way não estava com ele. Em resposta, o ogro revelou que sua clínica estava infestada de homens-lagarto e lobisomens. Portanto, não seria sábio para Low-Way entrar em território inimigo. Entendendo a situação, Zenos perguntou ao orc se Low-Way estava em estado grave, e ele disse que ela não conseguia se levantar. Sem perder mais um minuto, Zenos se levantou e seguiu o orc até uma caverna subterrânea, onde Low-Way o cumprimentou, dizendo que ouviu muito sobre ele. No entanto, em vez de ficar feliz, Zenos se sentiu frustrado, pois não queria que sua clínica ilegal fosse fechada. Low-Way então perguntou a Zenos se ele poderia dizer por que ela não conseguia se levantar da cadeira, e Zenos se perguntou se era porque ela se divertiu muito na Porta dos Fundos. No entanto, não querendo ser atacado pelos orcs por insultar seu chefe, Zenos decidiu examinar Low-Way escaneando seu abdômen. Isso chocou a senhorita Tikka Masala, e ela disse a Zenos que era inédito para um curandeiro examinar um paciente apenas olhando de longe. Mais uma vez, Zenos ficou surpreso com isso, pois não conseguia imaginar como os outros curandeiros estavam tratando seus pacientes. Ignorando tudo, Zenos focou sua atenção em Low-Way e disse a ela que havia uma pedra de mana dentro de sua barriga. Low-Way então disse a Zenos que ele estava correto, e que ela realmente comeu a pedra de mana, acreditando que era um bolinho de arroz. Irritado com seu comportamento, Zenos decidiu voltar para casa, até que Low-Way revelou que a pedra de mana explodiria dentro de sua barriga se ela deixasse a cadeira. Além disso, seus homens decidiram morrer com ela. Depois que Zenos soube de tudo, ele perguntou a Low-Way o que ela queria dele, e ela disse que queria doar toda a sua riqueza a ele porque sabia que ele tratava os órfãos sem custo. Enquanto Low-Way jogava a chave para Zenos, ele perguntou a ela se ela havia engolido recentemente a pedra de mana. Quando ela confirmou, ele rapidamente fez um corte em sua barriga e removeu a pedra de mana. Low-Way ficou tão impressionada com suas habilidades que disse a Zenos que, a partir de agora, os orcs o protegeriam, o que irritou ainda mais Zenos, pois ele não queria nada a ver com esses ratos de esgoto. Agora, no presente, Zenos vê Lily fazendo bico e pergunta por que ela está triste, e ela diz que não gosta das visitas constantes de Low-Way, Linga e Zofia. Ao ouvir isso, Zenos admite que eles têm visitado muito ele, e enquanto pensa no motivo, Carmela diz que é porque todos estão apaixonados por ele. Lily concorda, mas Zenos diz a Carmela que ela está errada. Lily, por outro lado, confessa que se sente ameaçada pelos outros vilões, já que eles têm todo o enredo enquanto ela é bem magra. No entanto, Carmela rapidamente garante a Lily que ela tem o tipo de corpo que deixaria todos os bilionários loucos. Depois disso, ela diz a Zenos que em breve haverá uma briga entre todas as gangues por causa de seu salsichão, o que irrita Zenos, pois ele só quer curar as pessoas em paz. Mais tarde, ao meio-dia, os vilões se reúnem em uma arena para resolver quem deve governar as favelas. Antes da luta, Zenos e Lily aparecem, e ele diz a eles que não está ali para impedi-los, mas na verdade quer que lutem até ficarem satisfeitos. Enquanto Lily olha para Zenos confusa, as outras garotas estão felizes, acreditando que tem a aprovação de Zenos. Zofia então diz às suas rivais que quem sobreviver à luta ficará com o PP de Zenos. Ao ouvir isso, Lily pergunta a Zenos se ele realmente vai dar seu salsichão para a vencedora, e ele responde que seu cartão de virgem não está à venda. Logo, a luta começa, e após horas de chutes e socos, os capangas e seus chefes percebem que, não importa o que façam, seus ferimentos estão se curando instantaneamente. Nesse momento, Zenos revela que está curando todos, o que choca a multidão, já que nenhum curandeiro pode curar tantas pessoas ao mesmo tempo. Isso também os faz perceber que a luta nunca vai acabar, já que Zenos afirma que continuará curando e cobrando por todo o seu trabalho. Ao ouvir isso,
as garotas começam a rir, percebendo que sua rivalidade é boba. Vendo todos rindo e brincando, Lily diz a Zenos que ele provavelmente pode resolver problemas entre a Coreia do Norte e do Sul. Zenos então revela que seu mentor uma vez lhe disse que o melhor tipo de curandeiro é aquele que melhora o mundo. Isso impressiona tanto Lily que ela confessa seus sentimentos, mas Zenos acha que ela gosta dele como um irmão mais velho, o que a deixa triste. Enquanto isso, na capital real, a notícia da aliança entre os lobisomens, orques e homens-lagarto chega aos ouvidos do comandante. Preocupado com isso, ele convoca seu subordinado, Krishna, e explica que a estabilidade do reino depende de uma hierarquia social rígida. Então, se as classes mais baixas começarem a se unir, poderão desafiar a autoridade da aristocracia e ameaçar a ordem existente do reino. Ele então revela que uma misteriosa terceira parte foi responsável por unir as 3 facções, então Krishna garante ao comandante que ela irá prender essa pessoa imediatamente. Alguns dias depois, Zafy aparece na clínica com outro ferimento e diz a Zenos que foi atacada pela vice-comandante Krishna enquanto tentava roubar um aristocrata. Ao ouvir isso, Zenos diz ao Robin Hood de gênero fluido para se acalmar, enquanto Carmela acha que Krishna está vindo atrás dele. Mas Zenos descarta isso, acreditando que uma cavaleira real não perderia tempo com ele. Naquela noite, Krishna está bisbilhotando nas favelas e fica horrorizada com quão amigáveis todos parecem. Ela então ameaça um homem-lagarto para que lhe conte sobre a pessoa que consertou as favelas, mas ele manda ela se afastar. Nesse momento, Sofia aparece e Krishna sai correndo, pois não quer ser coberta pelos homens-lagarto. Assim que está a uma distância mais segura, Krishna se pergunta como o ferimento de Sofia cicatrizou tão rápido. Ela então se depara com a clínica de Zenos, e enquanto pergunta como sair, Lily aparece com chá. Notando suas orelhas élficas, Krishna saca sua arma mágica e atira em Zenos. Enquanto Zenos está coberto de gás roxo, Lily corre para ajudá-lo, o que confunde Krishna, pois achava que Zenos tinha sequestrado Lily. Mas Lily logo diz que ela está muito enganada, pois Zenos é quem a salvou dos Diddlers. Ao ouvir isso, Krishna pede desculpas a Lily e revela que seu único defeito é ter um temperamento ruim. Nesse momento, Zenos se dirige a Krishna e diz que ela também é péssima com a mira da arma, o que a choca, pois tinha certeza de que tinha atingido Zenos. Zenos então diz a Krishna que ele se protegeu com magia defensiva, o que a surpreende. E assim, ela pergunta a Zenos se ele é um mago habilidoso que se dedicou a estudar magia. Quando Zenos revela que fez aulas de magia com um youtuber indiano, Krishna relaxa um pouco e se apresenta. Ao ouvir seu nome, Zenos e Lily ficam chocados, enquanto Carmela começa a rir, sabendo que estava certa. Logo depois, Krishna revela a Zenos que está aqui para capturar o cara que resolveu a rivalidade antiga entre as 3 facções da favela. Zenos, no entanto, tenta impedir Krishna de falar demais, lembrando-a de que ela deveria estar em uma missão secreta. Mas em resposta, Krishna diz a Zenos que ele parece um homem de confiança, então ela não se importa. Zenos solta um suspiro cansado, enquanto Krishna casualmente diz que acredita que o mediador é na verdade um demônio, pois não há outra explicação para como ele resolveu um problema tão sério. Antes que as coisas esquentem, Zenos diz a Krishna que ela deve voltar à sua missão, mas a idiota insiste em ficar, pois está muito cansada para trabalhar. No final, Zenos diz a Krishna que ela pode usar a cama extra, enquanto Lily serve chá para mostrar a Krishna que o lugar de waifu é dela. Depois disso, ela se senta no colo de Zenos e pede para ele a acariciar, enquanto Carmela ri para si mesma. Ela então diz a Zenos que Lily está tentando avisar Krishna que ela não pode entrar no harém do Zenos. Enquanto isso, Lily fica desapontada ao perceber que Krishna não dá a mínima para suas tentativas. Então ela diz de forma sedutora a Zenos que não vai deixá-lo dormir esta noite. 2 horas depois. Algumas horas depois, Lily, que está dormindo profundamente, é coberta por Zenos, que volta para conversar com Krishna. Ao vê-lo, Krishna pergunta a Zenos se ele conhece um curandeiro que mora por aqui e pode regenerar membros. Antes que Zenos possa lhe dizer algo, Krishna revela que apenas curandeiros de alto nível ou santos são capazes de fazer isso, e Zenos percebe que não é sábio contar a Krishna sobre sua magia de cura. Ele então pergunta a Krishna por que ela está fazendo tais perguntas, e ela diz que teve uma briga com Sofia e estava bastante certa de que havia deixado uma ferida séria em seu braço, o que a tornaria um fardo. Mas quando viu Sofia na favela, sua mão estava completamente bem. Após ouvir isso, Zenos permanece em silêncio. Então Krishna muda de assunto e começa a falar novamente sobre como está animada para capturar o mediador maligno. Então, por curiosidade, Zenos pergunta a Krishna por que ela odeia ver paz na favela. E ela revela que sua mãe costumava alimentar os pobres perdedores da favela. Mas então, um dia, ela foi encontrada morta. Após a investigação,
Krishna descobriu que um mendigo havia matado sua mãe porque queria seu anel de casamento. Desde então, ela desenvolveu um profundo ódio pela favela e trabalhou duro para se tornar a vice-comandante dos cavaleiros. Ela então diz a Zenos que as pessoas lhe deram o apelido de Rosa de Ferro, porque ela não sorriu desde o dia em que o corpo de sua mãe foi encontrado. No dia seguinte, Krishna sai para investigar mais, e enquanto ela está fora, Zofia aparece para Zenos com outro ferimento. Nesse momento, Krishna volta e imediatamente aponta sua arma para Zofia e Zenos, que tenta explicar que ela está errada. Ao ouvir isso, Carmela diz a Zenos que ele parece um marido traidor, enquanto Lily diz a Krishna que Zofia só se perdeu e veio pedir direções a Zenos. Infelizmente, Krishna não acredita na história e pede a Zofia que revele a identidade do mediador fraudulento que está manipulando todos. Zofia ri da acusação e pergunta a Krishna se ela sabe que o negócio de escravidão é operado por um aristocrata. Ao ouvir isso, Krishna chama Zofia de mentirosa gorda, afirmando que um nobre nunca faria algo tão nojento. Zofia sorri e diz a Krishna que sabia que ela nunca ouviria pessoas como ela, o que irrita a cavaleira, que pede a Zofia o nome do aristocrata. Zofia então diz a Krishna que é Calendar, o que faz Krishna revirar os olhos, informando que Calendar é um homem respeitável que ama educar órfãos. Zofia dá a Krishna um sorriso triste e diz que ela julga as pessoas com base no status com que nasceram, enquanto o mediador nunca as julgou e só se preocupava em ajudar. Com isso, Zofia dispara a última frase, dizendo a Krishna que seu senso de justiça é falho porque acredita que apenas pessoas dos bairros pobres são capazes de maldade. Enfurecida com isso, Krishna levanta sua arma para atirar em Zofia, mas Zenos rapidamente a protege com seu corpo e diz a Krishna que ele é o mediador. Krishna se recusa a acreditar em Zenos, mas diz a ele que, como ele está se alinhando com os demi-humanos e o mediador, ela não ficará mais com ele. Momentos depois, Krishna chega à mansão de Calendar para verificar se Zofia estava dizendo a verdade ou não. Enquanto Calendar mostra a mansão a Krishna com alegria, ela começa a ter certeza de que Zofia estava mentindo, até que decide verificar a mansão novamente. Mas desta vez, ela diz que vai ao banheiro, para poder investigar. Logo, Krishna encontra um poço escondido, que a leva a um porão onde descobre vários órfãos trancados. Antes que ela possa resgatá-los, Calendar a ataca com uma arma mágica, justo quando Krishna está prestes a ver os portões do paraíso. Zofia e Zenos aparecem para salvá-la. Ao vê-los, Calendar afirma maldosamente que ninguém se importaria se ele eliminasse perdedores como eles. Ao disparar a arma, Zenos usa magia de defesa, o que assusta o aristocrata, que imediatamente começa a implorar por misericórdia. Usando o limitador da arma, Zenos atira no nobre gordo, que fica apenas de cueca temática do Tarzan. Ele então verifica como Krishna está e a encontra bem machucada. Enquanto começa a regenerar seus membros, Krishna percebe que Zenos não estava mentindo sobre ser o mediador. Ela então diz a Zenos que ele é um herói, enquanto ela é apenas uma fracassada. Mas Zenos lembra a Krishna que ela arriscou sua vida pelos órfãos, e isso a torna uma verdadeira heroína. Mais tarde, Zenos diz a Zofia que é hora de voltarem para as sombras, e enquanto estão voltando, Krishna pergunta a ele por que ele a salvou. Então, ele diz a ela que quer quebrá-la e ficar com todo o seu dinheiro, o que finalmente faz Krishna rir alto. Astin sempre sonhou em se tornar um grande aventureiro. Um dia, ele veio aos bairros pobres em busca de um escravo perfeito que fizesse tarefas gratuitas para ele. Depois de ver Zenos, perguntou se ele gostaria de se tornar um aventureiro, mas o pobre loser respondeu que pessoas dos bairros pobres não podiam se tornar aventureiros. Mesmo sabendo que era verdade, Astin disse a Zenos que lhe daria uma chance de subir na vida. Depois, perguntou se Zenos sabia magia, e ao revelar que conhecia magia de cura básica, Astin não pôde evitar rir, pois apenas aristocratas podiam aprender magia de cura, então achou que Zenos estava mentindo. No entanto, como ainda queria um escravo gratuito, Astin acolheu Zenos, mas à medida que ganhavam destaque, começou a se irritar com Zenos, vendo-o apenas como um aproveitador. Na verdade, Zenos era quem curava suas feridas durante as batalhas. Eventualmente, Astin demitiu Zenos, achando que ter um perdedor dos subúrbios manchava sua imagem. No presente, Astin e seu grupo, chamado Fênix Dourada, chegam a uma caverna para caçar raposas de fogo, para oferecer suas peles como presente a um aristocrata chamado Fennel. Sentindo-se confiante, eles entram na caverna e são instantaneamente atacados pelas raposas de fogo, que os espancam severamente. Após enfrentar uma situação de quase morte, Astin explode com seus companheiros por terem se saído tão mal na caverna. Em resposta, um membro chamado Gael diz a Astin que acha que nunca se feriram antes por causa de Zenos e seus poderes de cura. No entanto, o tomate arrogante se recusa a acreditar nisso e sugere que precisam encontrar um novo curandeiro que não seja dos subúrbios. Após 10 dias de recuperação,
Astin e sua equipe de burros retornam à caverna com uma curandeira chamada Homem. Antes da grande ação, Homem pergunta a Astin por que contrataram uma curandeira de rank B quando a Fênix Dourada é famosa por sair das batalhas ilesa. No entanto, em resposta, Astin diz de forma rude a Homem para se concentrar em seu trabalho e provar que é capaz de estar em seu grupo. Depois disso, eles entram na caverna, onde são imediatamente emboscados pelas raposas de fogo. E por causa disso, o mago de Astin, Andres, é atingido por uma bola de fogo. Enquanto tenta lutar contra os monstros, Astin se pergunta por que seu corpo está tão lento quando o homem lhe diz que precisam abandonar a missão ou Andres morrerá. No final, Astin relutantemente desiste da missão e todos saem, onde ele explode com Jaile por ser um fraco. No entanto, o homem diz a Astin que Jaile fez o melhor para protegê-los com sua magia de defesa, o que deixa Astin ainda mais irritado. Então ele pede que ela restaure rapidamente o corpo de Andres. Confusa com a exigência de Astin, o homem diz que apenas curandeiros de elite podem consertar Andres, o que choca o idiota, pois ele começa a perceber que as coisas têm piorado para ele desde que demitiu Zenos. Então, por curiosidade, pergunta ao homem se é possível alguém ser um curandeiro de elite, mas não ter licença. O homem afirma que isso é inédito, já que uma pessoa só pode se tornar curandeiro se passar anos de treinamento e educação. Após ouvir isso, Astin se convence de que Zenos não era mais do que um camponês. Alguns dias depois, o mordomo de Fennel diz a Astin que está desapontado com sua falta de esforço e ordena que ele nunca mais apareça em sua porta. Enquanto entra em pânico, Astin diz ao mordomo que falharam em trazer um presente ao Lord Fennel por causa de um traidor chamado Zenos. Confuso, o mordomo pergunta a Astin quem é Zenos, e ele rapidamente percebe que nunca registrou seu nome em seu grupo por causa de seu baixo status. Então, ele rapidamente se desculpa com o mordomo e implora por uma segunda chance. Mais tarde, Jaile pergunta a Astin como eles vão derrotar as raposas de fogo quando não tem membros suficientes para isso. Astin então revela que vai trazer Zenos de volta, que deve estar morrendo de vontade de se juntar a eles novamente. No dia seguinte, Astin e Gael entram nos subúrbios para encontrar Zenos. No entanto, como os subúrbios são grandes demais para eles pesquisarem sozinhos, decidem pedir ajuda das 3 principais gangues da área. Ao entrar no território dos Homens-Lagarto, Aston encontra Sofia e pensa em adicioná-la ao seu harém, antes de pedir para ela encontrar Zenos. Sofia começa a rir, percebendo que ele é quem expulsou Zenos, e manda Aston se afastar, já que Zenos tem coisas melhores para fazer agora. Com seu ego ferido, Astin é expulso por Zofia, até que os homens dela o cercam, prontos para atacá-lo ao sinal de Zofia. Felizmente para Astin, Zofia permite que ele saia antes que as coisas fiquem feias. Logo, eles chegam ao território de Lingus, e quando ela descobre quem são, diz a Astin que deveriam ser reencarnados como baratas de banheiro pelo que fizeram a Zenos. Depois de ser insultado por Linga, Astin e Gael pedem ajuda a Lo Wei, mas, como antes, ela manda eles se afastarem. Ao saírem, Astin e Gael ficam confusos sobre por que todos os 3 líderes das gangues demi-humanas estão apaixonados por Zeno. Nesse momento, Gael avista Zenos e Astin corre em sua direção, dizendo que veio buscá-lo de volta. A princípio, ele acha que Zenos iria beijar seus pés em gratidão. Então, quando Zenos diz que não está interessado, Astin fica chocado. Percebendo sua desespero, Zenos diz a Astin que pode ajudá-lo em missões quando estiver livre, mas que isso vai custar caro. Astin fica furioso com a atitude de Zenos, então diz que ele não tem lugar nos subúrbios, até que vê todos se aproximando de Zenos com amor e admiração. Zenos então diz a Aston que não vai voltar, e se vira para ir embora, o que fere ainda mais o orgulho de Aston, que corre para atacá-lo. Nesse momento, Krishna chega e neutraliza Astin, antes de dizer a Zenos que estava vindo vê-lo. Ao vê-los conversando, Astin se pergunta por que o vice-comandante dos Cavaleiros Reais é amigável com um plebeu como Zenos. Antes que Krishna consiga capturar Astin, ele sai correndo, prometendo arrastar Zenos de volta com ele. Mais tarde naquela noite, Zenos tem uma reunião com seus comparsas, e eles comentam como Astin parecia desesperado para tê-lo em seu grupo. Ao ouvir isso, Carmela diz a Zenos para ter cuidado, já que Astin pode contratar pessoas da Guilda do Submundo que farão qualquer coisa pelo preço certo. Naquela noite, enquanto Zenos e Carmela conversam, ouvem uma confusão do lado de fora, e ao checar, Carmela encontra um golem causando estragos nos subúrbios, o que a choca, já que golems são uma forma de magia demoníaca perdida. Algumas horas antes, Aston encontra um homem misterioso que se apresenta como o Guia, e diz que quer se vingar de Zenos e seus associados. O Guia imediatamente se interessa pelo caso e pergunta a Aston o que Zenos fez para que ele tomasse tais medidas. Ao saber de tudo, o bandido diz a Aston que ele parece um perdedor sem amigos, e é por isso que gosta dele.
Ele então revela uma pedra e diz a Aston que estava ansioso para testá-la, e agora finalmente tem uma boa oportunidade. No presente, o Golem causa estragos nos subúrbios, e as garotas de Zenos correm para discutir estratégias com ele, já que seu povo foi gravemente ferido no ataque. Zenos imediatamente começa a trabalhar usando um feitiço chamado Alta Cura, que cura instantaneamente todos. No entanto, os eventos o deixam profundamente irritado, enquanto diz a Carmela que só quer ir para casa e dormir. Carmela então diz a Zenos que a situação não vai se acalmar até que o Golem cumpra a ordem dada por seu mestre, o que significa que ele vai destruir toda a área do subúrbio se for isso que seu mestre mandou. Enquanto Zenos está desabafando, Carmela afirma que é incomum um Golem existir nesta era, já que eles são de uma época em que a magia negra e os demônios existiam. Sem escolha, Zenos anuncia que vai derrotar o Golem, e as garotas rapidamente se oferecem para ajudá-lo, apesar de seus avisos. Então, ele desiste e pergunta a Carmela se há uma maneira de derrubar a Pedra Feia. Carmela então instrui Zenos a mirar no núcleo, ou o Golem continuará se regenerando repetidamente. Mas o porco ganancioso acha que se destruir o núcleo, não poderá vendê-lo no eBay por $2. Ignorando esses pensamentos, Zenos diz ao seu grupo para atacar o Golem enquanto ele os apoia. Enquanto as garotas correm em direção ao monstro de pedra, Zenos aumenta a agilidade delas com magia, deixando-as leves. No entanto, como Zenos não luta há muito tempo, ele tem dificuldades em ajudar as garotas no começo, até lembrar que precisa estar mais perto delas. Ele então ordena que quebrem as pernas do Golem, para que ele possa destruir o núcleo. Seguindo as instruções de Zenos, as garotas comentam que nunca imaginaram lutar juntas, mas agora, graças a ele, podem contar umas com as outras. Assim que o trio quebra as pernas do Golem, Carmela diz a Zenos que uma garota está se escondendo em uma das casas abandonadas. Zenos tenta salvá-la antes que o Golem caia sobre ela, mas é tarde demais, pois o Golem colide com a casa. Quando a poeira assenta, Zenos encontra o Golem protegendo a garota, o que choca a todos, já que é impossível um Golem fazer algo assim. Ao examinar o Golem, Zenos percebe que Astin está preso dentro dele, o que explica por que ele protegeu a garota. Enquanto isso, o guia observa a situação de longe e sorri ao ver a expressão de realização no rosto de Zenos. Acontece que o maníaco fundiu uma pedra mágica com o corpo de Astin para dar vida ao Golem. Assistindo à cena, o guia se empolga, perguntando-se se Zenos perderá a sanidade após matar seu ex-companheiro para salvar inúmeras vidas. De volta ao campo de batalha, Zenos diz às garotas para evacuarem a área, pois quer falar com Astin cara a cara. Quando as garotas tentam avisá-lo que não é sábio, Zenos concorda e diz que seu mestre lhe disse uma vez que um curandeiro nunca deve estar na linha de frente, mas hoje ele vai quebrar essa regra por Astin. Ouvindo isso, as garotas concordam em respeitar o desejo de Zenos e evacuam a cena. Enquanto o Golem se regenera novamente, Zenos se dirige a Astin e o chama de canalha egoísta pelo que fez com ele. No entanto, ele revela que Gaia uma vez lhe disse que a razão pela qual Astin é tão obcecado por dinheiro é que sua irmã morreu porque ele não pôde pagar a medicação dela. Enquanto o Golem começa a desmoronar, Zenos invoca seu bisturi e ataca o Golem até finalmente alcançar o corpo de Astin. Ao ver seu rosto feio, Zenos diz a Astin que esta é a última vez que se verão, antes de cortá-lo. Assistindo à cena, o guia considera o final uma decepção, pois não esperava que Zenos matasse Astin tão facilmente. Justo quando ele está prestes a sair, percebe que Zenos está curando e destruindo a pedra mágica presa no corpo de Astin ao mesmo tempo. Isso o impressiona profundamente, pois sabe que se Zenos cortar demais, ele pode matar Astin. Mas se ele não cortar o suficiente, a pedra mágica continuará se regenerando até que Astin se torne um Golem novamente. Quando Astin recupera a consciência, pergunta a Zenos por que ele está fazendo tanto para salvá-lo. Zenos então revela que tem duas razões. Primeiro, ele deu a ele uma moeda de ouro, que o ajudou a salvar Lily, e juntos abriram uma clínica, o que mudou sua vida. Segundo, ele é um curandeiro que acredita em salvar todos. Com isso, Zenos finalmente destrói a pedra mágica dentro de Astin. Quando ele volta ao normal, Astin pede desculpas a Zenos, revelando que, a vida toda, usou os outros e acabou sendo usado da pior maneira. Ao encontrar Astin ajoelhado de vergonha, Zenos decide fazer algo que apagará sua culpa para sempre. Concentrando mana na mão, Zenos dá um soco nele, dizendo que isso é o pagamento por todo aquele maltrato. Uma hora depois, Astin é acordado por Krishna, que veio prendê-lo por seus crimes. Ela então diz a Astin que Zenos levou sua espada mágica como um segundo pagamento, o que deixa Astin deprimido, pois ele diz a Krishna que não tem mais nada neste mundo. Nesse momento, Krishna joga uma moeda de ouro em sua direção e revela que é de Zenos, o que faz o idiota chorar muito.
Enquanto isso, Zenos está tão exausto que manca em direção à sua casa, até que seu grupo de apoio chega para ajudá-lo. Ao chegar em casa, Lily prepara chá para todos, enquanto o guia decide desaparecer na floresta, sabendo que um dia vai se encontrar com Zenos novamente. No dia seguinte, Krishna diz a Zenos que procurou o guia em todo lugar, mas ele não está em lugar nenhum. Zofia acrescenta que o homem é extremamente suspeito e prefere trabalhar sozinho, o que não é incomum para a guilda subterrânea. Krishna então informa a Zenos que, como o guia apagou seus rastros, ele não aparecerá por um tempo. No entanto, as outras garotas acham que o guia voltará para prejudicar Zenos, e elas devem ter cuidado, pois ele pode voltar com um plano maior. Logo, Zenos encontra Krishna e os demi-humanos discutindo teorias, então ele fica irritado e os expulsa. Aproveitando o momento, Lily tenta sugerir que eles vão a uma fonte termal para que ela possa bolar um plano com um membro do Zenos Sama, quando de repente, Zofia aparece. Interrompendo Lily, ela diz que devem ir a uma fonte termal e sai antes que Zenos tenha chance de processar. Nesse momento, Linga aparece, diz a mesma coisa e sai correndo antes que Zenos possa responder. Um segundo depois, Luo chega e antes que ela possa propor a mesma coisa, Zenos grita que sabe o que ela está prestes a dizer. Isso faz Lowell corar, pois ela começa a acreditar que foi feita para ficar com Zenos. Enquanto isso, Lily está à beira das lágrimas, já que ir às fontes termais sozinha com Zenos era seu plano. Nesse momento, Krishna aparece, e Zenos diz a ela para ficar em silêncio, pois sabe que ela está prestes a falar sobre a mesma coisa. Depois que todos o visitam, Zenos pergunta a Lily sobre o que ela queria falar, mas ela fica brava e diz que o momento passou. Enquanto isso, Carmela estava aproveitando toda a cena de cima, então ela desce e provoca Zenos, dizendo que haverá uma terceira guerra mundial por causa de seu longo amanhecer. No dia seguinte, Zenos relaxa em uma fonte termal, percebendo que as garotas estavam certas em sugerir essa viagem. Nesse momento, Zofia aparece, e Zenos imediatamente fica paralisado ao vê-la. Alheia a isso, ela diz a Zenos que está cansada de esperar ele tomar a iniciativa, então ela vai montar no lançador de foguetes dele para mostrar que gosta dele. Justo quando Zofia ataca Zenos, Linga aparece e as duas começam a brigar pela carne. Aproveitando o momento, Lowey sai da água e diz a Zenos que é hora dele experimentar chocolate. Enquanto os demi-humanos estão brigando entre si, Krishna aparece e aumenta a competição. Zenos, por outro lado, está tão cansado que começa a gritar para que eles vão ao banho feminino. Enquanto isso, Umen ouve a confusão e se pergunta se um freak culto está solto. Nesse momento, os demi-humanos e Krishna chegam ao banho feminino, e Homem fica atordoado ao vê-los juntos. Quando ela se vira, encontra Lily chorando por causa de seu peito pequeno, até notar Umen e seu peito liso. Isso a deixa muito feliz, então ela sorri para Homem antes de voltar para a fonte quente. Percebendo sua tristeza, Carmela garante a Lily que ser plana é justo, e algumas pessoas realmente preferem assim. Enquanto Lily agradece a Carmela, Homem percebe que ela é uma Wraith e está prestes a agir, quando Carmela diz tchau e pula para a seção dos homens. Mais tarde naquela noite, Zenos janta com todos e volta para seu quarto, exausto. Vendo isso, Carmela pergunta se Zenos está bem, e ele revela que as garotas começaram um jogo de bebida onde a vencedora teria uma noite louca com ele. Então ele está apenas cansado de proteger seu Vicard, o que faz Carmela rir. Ela então diz a Zenos para aproveitar esses momentos, pois tempos difíceis estão por vir. Mudando de assunto, Zenos pergunta como ela conseguiu sair da clínica, e Carmela informa que ela possuía o bastão atrás dele, que é como chegou aqui. Enquanto examina o bastão, Zenos pergunta a Carmela se ela foi uma bruxa no passado, mas ela diz que não se lembra de sua vida humana, e Zenos entende que ela não quer falar sobre isso. Na manhã seguinte, uma explosão alta acorda Oumin, e quando ela corre para a cozinha, encontra o cozinheiro caído no chão. A esposa dele então diz a Oumin que as pedras mágicas explodiram de repente enquanto seu marido estava na cozinha. Examinando os ferimentos, o homem começa os primeiros socorros, mas diz ao casal que eles precisarão ir ao hospital real, e mesmo assim, ele pode nunca mais cozinhar. Nesse momento, Zenos chega e cura o homem casualmente, deixando o homem pasma, já que nenhum curandeiro pode curar queimaduras graves sem círculos mágicos ou encantamentos. Mais tarde naquele dia, Homem faz um longo relatório sobre o que aconteceu no resort para seu superior chamado Becker. Depois de ouvir tudo, ele diz a Homem que deveriam deixar o cara em paz, até que ela revela que ele estava usando um casaco preto feio. Isso de repente chama a atenção de Becker, então ele diz a Omin que mudou de ideia e agora quer conhecer o cara. Com isso, Omin pergunta como eles vão encontrar Zenos, e Becker revela que devem começar a investigação pelas favelas, já que acredita que Zenos pode não ser um civil registrado. Naquela noite, um homem lagarto traz Becker para a clínica,
que se disfarçou de paciente doente. Vendo seu estado, Zenos urgentemente diz a todos para ficarem longe, pois a doença pode ser contagiosa. Enquanto começa a examinar Becker, ele percebe que os pulmões dele estão danificados, o que é um sintoma comum de uma doença chamada pulmões vermelhos. No entanto, Zenos acha isso estranho, já que a doença deveria ter sido erradicada anos atrás. Depois de ouvir o suficiente, Becker elogia Zenos por seu diagnóstico preciso e se apresenta como um curandeiro elite do Hospital Real. Nesse momento, o Min chega e repreende Becker por ter se feito de doente apenas para encontrar Zenos. Becker lança um olhar culpado para o homem antes de engolir um antídoto, o que surpreende Zenos, que então descobre que Becker é quem encontrou a cura para a doença dos pulmões vermelhos. Becker então diz a Zenos que veio ao bairro depois de saber que havia um curandeiro em um casaco preto. Zenos então revela que o casaco pertencia ao seu professor, o que desperta o interesse de Becker mais uma vez. Ele então diz a Zenos para se juntar a eles no Hospital Real, pois estão lidando com um problema delicado. Antes que Zenos possa responder, as garotas aparecem, revelando que viram uma bandeira vermelha pendurada no telhado. Zenos logo percebe que Carmela deve ter avisado as garotas, que dizem a Becker que vão quebrar seus ossos se tentarem levar Zenos embora. Ouvindo isso, Becker elogia Zenos por adicionar diferentes tipos de garotas em seu harém, antes de dizer que está disposto a pagar por essa missão. Sendo o porco ganancioso que é, Zenos concorda e diz a Becker que também quer saber mais sobre seu mestre. Várias horas depois, Zenos chega ao Hospital Real com Omin e Becker. Como é sua primeira vez vendo um prédio tão impressionante, ele diz a Becker que não pode trabalhar em um lugar extravagante, já que é de Ohio. Ao ouvir isso, Becker leva Zenos ao seu escritório, onde está prestes a contar a razão pela qual o contratou, mas Zenos o interrompe e diz que sabe que é sobre as pessoas desaparecidas. Becker então diz a Zenos que ele só precisa investigar disfarçado de Zeno, um curandeiro que acabou de voltar do exterior. Quando Zenos pergunta a Becker o que acontecerá se alguém tentar investigá-lo, ele garante que, como um curandeiro de elite o apoia, ninguém vai se meter com ele. Mais tarde, Omin leva Zenos ao seu novo dormitório, onde Lily já o espera. Omin então revela que Becker registrou Lily como sua irmã dependente, para que possam ficar juntos. Ao ouvir a palavra irmã, Lily começa a fazer bico e depois diz a Zenos para esmagar seus cupcakes. No entanto, Zenos implora a Lily para parar, pois não quer que as pessoas o chamem de fã do Didi. Nesse momento, Carmela aparece do nada e diz a Zenos que está ali para irritá-lo. Suspirando de desânimo, Zenos lembra a Carmela que um curandeiro pode vê-la e exercê-la. Mas Carmela responde que se preocupasse com essas coisas, não conseguiria irritá-lo. No dia seguinte, no refeitório, Omin pergunta a Zenos como as coisas estão, e ele revela que está tentando descobrir uma forma de conseguir uma licença. Enquanto Omin explica o processo, Zenos diz que parece um saco, e que preferiria se jogar do que fazer tudo isso. Ele então pede a Omin para contar mais sobre as pessoas desaparecidas, e ela começa a falar sobre um aluno chamado Afrod, que ajudou Becker a desenvolver a cura para os pulmões vermelhos. Ouvindo isso, Zenos se pergunta se esse Afrod é na verdade o amante de Becker, e é por isso que ele está tão desesperado para encontrá-lo. Nesse momento, um boomer com cara de bravo entra com uma equipe de curandeiros, e Omin revela que ele é o professor Goldran, o vice-diretor do Hospital Real e um curandeiro de classe 7. Zenos então pede a Omin para lhe contar sobre Goldran, e ela começa a revelar que o boomer gordo tem a maior autoridade no hospital, já que o diretor é velho e não consegue mais funcionar corretamente. Além disso, desde que Goldran assumiu, pessoas de status inferior não têm recebido tratamento adequado, pois ele prioriza apenas os ricos. Na verdade, há rumores de que Goldran se tornou um curandeiro de classe 7 com o apoio de alguns nobres importantes. Depois de ouvir sobre o professor suspeito, Zenos afirma que quer se manter longe dele. Mas Omin revela que Goldran é na verdade um dos suspeitos no caso de Afrod, então ele não pode evitá-lo. Acontece que Goldran começou a observar Afrod para sua equipe, pois queria todos os bons alunos com ele. Naquela época, Afrod decidiu trabalhar com Goldran, e foi quando ele desapareceu. Omin revela que Goldran jura de pé junto que não sabe o que aconteceu com Afrod, mas tudo parece muito suspeito. Depois de toda aquela encenação, Zenos pergunta a Omin como ele deve chamar a atenção de Goldran, e ela diz casualmente para ele se destacar, assim Goldran pode notá-lo. Nesse momento, um garoto arrogante chamado Cresson aparece para intimidar Omin, antes de direcionar sua atenção para Zenos. Depois de dizer para ele não ser uma vergonha para Becker, Cresson se despede, e mais tarde Omin revela que ele é só um aleatório, que ficou arrogante depois de ser notado pela equipe de Goldran. Mais tarde, na aula, o novo professor de Zenos começa a falar sobre o assunto dos mortos-vivos, o que leva Zenos a lembrar do passado, quando vivia nas ruas e aprendia magia de cura com seu professor.
Desde o começo, Zenos estava ansioso para se provar, então ele praticava suas habilidades nos mortos, e seu professor sempre dizia para ele deixar os mortos em paz. No presente, Zenos ouve o professor dizer a todos que um espectro falante é o morto-vivo mais poderoso que existe, então se eles encontrarem um, devem fugir imediatamente. Isso choca Zenos, já que ele tem literalmente um espectro voluptuoso em seu harém. Nesse momento, Cresson diz para toda a turma que pode derrotar 10 mortos-vivos de uma vez, e pergunta a Zenos se ele consegue fazer o mesmo. Embora Zenos consiga derrubar mais de 50 mortos-vivos, ele humildemente diz a Cresson que pode derrubar 30, o que choca a todos e irrita Cresson. Mais tarde, o idiota superinteligente se oferece para desenhar um círculo de cura, e quando é elogiado pelo professor, ele arrogantemente diz a Zenos para vir e desenhar um círculo de cura. Embora Zenos não use um círculo de cura, ele desenha um que foi ensinado por seu professor. Quando Cresson vê o círculo, ele começa a zombar de Zenos, até que o professor diz, incrédulo, que Zenos desenhou um dos círculos de cura mais complexos da história. Logo, a notícia chega aos ouvidos de Goldran. No entanto, quando ele descobre que Zenos é um aluno especial, ele descarta a ideia de tê-lo em sua equipe, pois só quer pessoas de sangue nobre. Nesse momento, um mensageiro revela a ele que um grupo de mortos-vivos tem atacado pessoas no cemitério. Ao ouvir isso, Goldran designa um grupo de alunos junto com Zenos para ver se ele realmente é tudo isso. Naquela noite, enquanto Cresson enfrenta os fantasmas um a um, Zenos usa um feitiço chamado Alta Cura e exorciza todos os mortos-vivos de uma vez, chocando a todos. No entanto, Cresson força todos a dizerem aos professores que foi ele quem fez isso. Justo quando ele se vira para sair, Zenos afirma que a luta ainda não acabou, pois um rei zumbi aparece do subterrâneo, assustando a todos. Enquanto os outros alunos empurram Cresson para salvá-los, ele tenta lutar, mas no fim, o rei zumbi o pega e o espreme como um tubo de ketchup. Vendo isso, Zenos lança um feitiço chamado Mega Cura, que termina instantaneamente com o monstro. No entanto, em vez de agradecer, Cresson rudemente diz a Zenos que nunca pediu sua ajuda. Depois da missão, Zenos volta para casa e diz a Carmela que enfrentaram tantos problemas por causa dela, já que o poderoso morto-vivo, Carmela então pergunta a Zenos se ele vai expulsá-la, mas quando ele diz que prefere tê-la ao seu lado, ela fica em silêncio antes de dizer a Zenos que ele é o único que gostaria de ter um espectro ao seu lado. No dia seguinte, Cresson é elogiado pelo assistente de Goldran por lidar sozinho com os mortos-vivos. No entanto, Cresson não consegue suportar o elogio falso, então acaba dizendo ao assistente que Zenos foi quem se livrou dos mortos-vivos e do rei zumbi. Mais tarde naquele dia, Becker parabeniza Zenos por receber uma ligação da facção de Goldran. Enquanto Zenos pensa que seu trabalho está feito, Becker revela que ele terá que passar por uma entrevista individual com o próprio Goldran. Uma hora depois, Zenos se encontra no escritório de Goldran, enquanto o gordo pergunta o que mais ele pode fazer além de curar. Quando Zenos responde que é apenas um curador, Goldran ri e diz que ele deve almejar mais alto, já que curadores podem ter muito poder neste reino. Enquanto Zenos fica chocado, Goldran continua dizendo que pretende se juntar à aristocracia, mas para isso, precisa de subordinados talentosos. Ele pede a Zenos para desenhar o círculo de cura que fez na aula, para avaliar seus talentos. Quando Zenos lhe entrega o papel, Goldran fica em silêncio, antes de dizer a Zenos que ele pode se juntar ao seu laboratório a partir de amanhã. Na manhã seguinte, Zenos observa o séquito de Goldran no corredor, quando Cresson o puxa e diz que deve a vida a ele, pois é a razão pela qual ele conseguiu entrar na facção. Agradecendo a Cresson, Zenos pergunta por que ele fez um favor tão grande, e Cresson responde casualmente que vai usá-lo para se aproximar de Goldran. Enquanto começam a verificar os pacientes, Zenos se adianta e vê Goldran usando outros curandeiros para tratar o torção de tornozelo de um paciente. De volta ao seu lugar, Zenos pergunta a Crescent sobre isso, e ele revela que se chama magia de transferência de saúde, onde Goldran usa a força vital de um curandeiro para tratar seus pacientes. Assim, se houver um paciente com ferimentos graves, Goldran precisará usar mais curandeiros para tratá-lo. Nesse momento, Zenos entende por que Goldran mantém tantos subordinados, e Cresson diz que isso é parte da razão. Mas o verdadeiro objetivo é que Goldran acumule votos suficientes para se tornar o diretor do Hospital Real. Como Cresson está falante, Zenos pergunta se ele conhece Alfred, e Cresson imediatamente faz uma careta antes de revelar que Goldran convida todos os seus favoritos para um jantar especial. Alfred também foi convidado, mas após o jantar, desapareceu sem deixar vestígios, e Goldran ficou imensamente desapontado, pois tinha grandes esperanças para ele. Mais tarde naquele dia, Zenos conta a Becker tudo o que aconteceu, e em resposta, Becker instrui Zenos a se tornar o favorito de Goldran para infiltrar esses jantares. Nesse momento,
Becker deixa cair todas as suas moedas no chão e pergunta a Zenos qual moeda ele escolheria primeiro: bronze, prata ou ouro. Antes que Zenos possa responder, Homem vem buscar Becker para uma reunião, deixando a conversa inacabada. Naquela noite, os demi-humanos entram sorrateiramente na clínica de Zenos, um por um, para cheirar suas roupas íntimas. Mas, ao perceberem que todos tinham a mesma ideia, decidem ajudar Zenos mantendo sua casa arrumada na sua ausência. No dia seguinte, Cresson conta orgulhosamente a Zenos que está cuidando do filhote de Goldran, o que significa que ele receberá uma promoção em breve. Zenos apenas suspira com sua ingenuidade, quando um homem feio chamado Bonds aparece e dá uma lição em Cresson, dizendo que há mais na vida do que se submeter a Goldran. Depois que ele vai embora, Zenos pergunta a Cresson quem era aquele, e ele revela que Bonds foi o primeiro assistente de Goldran, pois eram grandes amigos. No entanto, agora Bonds é apenas um bêbado irritado que não faz nada além de criticar os outros. Nesse momento, Bonds joga uma garrafa de bebida em Cresson, o que assusta o filhote de Goldran. Enquanto ela corre em direção à estrada, uma carruagem a atinge e a deixa gravemente ferida. Temendo por sua própria vida, Cresson faz o possível para curar o filhote, mas não adianta. É então que Zenos intervém e usa sua magia para curar o filhote, o que choca Cresson, pois não há sinais de cicatrizes ou hematomas. Mais tarde naquela noite, Rumin e Zenos caminham juntos, onde ela diz a Zenos que se ela fosse boa, Becker não o teria arrastado para essa confusão. Enquanto Zenos garante ao homem que vai ganhar muito dinheiro com Becker, ela agradece por animá-la e revela que Becker é, na verdade, o irmão mais novo de sua mãe, então eles são parentes. Durante a conversa, o homem pergunta a Zenos sobre seu professor, e ele diz que seu professor era como Jiraiya, mas menos culto. Quando Zenos acrescenta que deve sua vida ao seu professor, o homem concorda e revela que sente o mesmo por Becker, já que ele a ensinou pessoalmente, o que até resultou em seu término. Agora, ela cuida de Becker enquanto pesquisa sobre armazenamento de medicamentos. Ullman admite que é uma pesquisa chata, mas Zenos a anima dizendo que é importante cuidar das coisas chatas, pois são frequentemente esquecidas. Enquanto o homem começa a corar e agradece a Zenos por suas palavras gentis, Cresson corre até eles e pede ajuda, pois sua vida está em jogo. Algumas horas antes, Goldran janta com Lord Fennel, que revela que sua filha está com uma erupção no rosto, que cresce a cada dia. Ao ouvir isso, Goldran diz a Fennel que sua filha pode ter uma doença chamada rosto estranho, o que aterroriza o nobre rico, que implora a Goldran para fazer algo a respeito. Após o jantar, Goldran volta ao escritório e se pergunta o que deve fazer, pois se operar a filha de Fennel, o rosto dela ficará marcado para sempre. Embora ele possa usar vários curandeiros e consertar o rosto da menina com transferência de saúde, o problema é que a filha de Fennel não quer que muitas pessoas vejam seu rosto feio. Sentindo-se sem esperança, Goldran decide brincar com seu querido filhote, mas ao sair, descobre com Bon que seu cachorro teve um acidente. Enfurecido com isso, Goldran empurra Bon contra a parede até que o homem garante que sua filha está bem, pois o cuidador de cães a ajudou. Sem perder tempo, Goldran corre para ver seu filhote e fica maravilhado ao encontrá-la em perfeito estado, apesar do acidente. No presente, Cresson diz a Zenos e Homem que Goldran pediu para curar a filha de Lord Fennel do rosto estranho. No entanto, Zenos não entende por que Cresson está em pânico, já que a doença pode ser tratada cortando a parte da pele afetada. Cresson então lembra com raiva Zenos que as cicatrizes deixarão a menina parecendo que está fazendo cosplay do Coringa. Quando Zenos diz casualmente a Cresson para apenas garantir que não haja cicatrizes, ele surta e diz que é o único que pode fazer algo assim. No dia seguinte, Zenos acompanha Cresson ao escritório de Goldran, onde são recebidos por Lord Fennel, que revela que sua filha, Charlotte, se trancou no quarto e se recusa a receber tratamento. Ao chegarem à mansão, Fennel implora a Charlotte que abra a porta e deixe os curandeiros entrarem, mas ela se recusa veementemente. Goldran então intervém e diz a Charlotte que se ela não deixá-los entrar, seu rosto nunca vai melhorar. No entanto, Charlotte suspeita que alguém designou Goldran para mutilá-la ainda mais, então manda ele se afastar. Enquanto isso, Cresson está planejando usar a estupidez de Charlotte para se tornar o genro de Fennel, pois diz a Zenos que quando curar Charlotte, ela ficará tão grata que praticamente implorará para ele se casar com ela. Em vez de impedi-lo, Zenos alimenta ainda mais sua ilusão, dizendo para Cresson ir em frente. Então ele se apresenta a Charlotte, mas no momento em que ela ouve que ele é um assistente, chama Cresson de poluição sonora e o faz chorar. Ele então diz a Zenos que Charlotte é uma vadia e que não se pode confiar nessas vadias. Goldran então olha para Zenos e percebe que é sua vez de falar com a mimada. Ele diz a Charlotte que se ela não quer a cirurgia, tudo bem para ele, o que choca a todos.
Ignorando as reações deles, Zenos continua, dizendo a Charlotte que se ela deixar a doença sem tratamento, seu rosto acabará parecendo de uma velha. Justo quando Goldran está prestes a bater em Zenos, Charlotte abre a porta e diz que está pronta para conversar. No entanto, ela grita para Goldran que não quer passar pela cirurgia, mas também não quer parecer uma velha. Vendo-a fazer birra, Zenos sente vontade de transformar o anime em uma sequência de Head of Healer, dando a Charlotte o mesmo tratamento que Keiaro deu à Princesa Flare. Depois de fazer uma cena, Charlotte sai correndo, e Goldran sinaliza para Zenos ir atrás dela. Ele então encontra Charlotte sentada do lado de fora com seus pássaros, e percebe que um dos pássaros está machucado. Charlotte diz a Zenos que, assim como o pássaro ferido que nunca mais voará, ela também nunca poderá festejar ou viver uma vida normal. Zenos pergunta se ela quer melhorar, mas ela grita que não há como viver normalmente. Além disso, ela pede a Zenos que a trate com mais respeito, mas quando Charlotte vê seu pássaro ferido voando novamente, ela fica em silêncio. Enquanto Zenos diz a Charlotte que não se importa com o sangue nobre em suas veias, ele só quer curá-la. Depois disso, Charlotte concorda com a operação e a anestesiam, enquanto Goldran ordena a Cresson que realize a cirurgia. No entanto, Cresson começa a tremer de medo, então Zenos diz para ele relaxar, pois o guiará durante o procedimento. Durante a operação, Cresson encontra uma complicação e informa Goldran, que ordena que ele corte os nervos ao redor do dano. Assim que Cresson segue a ordem, Goldran começa a gritar e diz a Fennel que seu assistente burro cometeu um grande erro e que terão que levar Charlotte ao Hospital Real, onde ele usará magia de transferência de saúde para consertá-la. Zenos, cansado das politicagens de Goldran, diz a Fennel para não se preocupar, pois ele consertará Charlotte ali mesmo. Chocado, Goldran diz a Zenos que ele está fazendo uma grande afirmação, já que regenerar nervos é um processo muito difícil. Zenos imediatamente começa a trabalhar, conserta o rosto de Charlotte em segundos e diz a ela que se saiu bem. Algumas horas depois, Charlotte acorda e fica aliviada ao ver seu rosto completamente curado. Ela então se lembra de Zenos dizendo que ela se saiu bem e começa a se apaixonar por ele. No dia seguinte, Zenos está ajudando Wu Min a carregar caixas das poções experimentais de Becker, quando Cresson corre até eles e revela que ele e Zenos foram convidados para o jantar de Goldran. Ao ouvir isso, Becker parabeniza Zenos, revelando que ele é o único convidado para a festa de Goldran em tão pouco tempo. Mais tarde naquela noite, Goldran diz a seus convidados que em breve ele se candidatará à posição de diretor, e com o apoio do Lord Fennel, ele certamente vencerá. Cresson fica empolgado ao ouvir isso e diz a Zenos que eles vão ser ricos. Mas em resposta, Zenos diz a ele para parar de ficar tão íntimo. Após receber o desprezo de Zenos, Cresson vai tentar agradar os superiores, enquanto Zenos e Lily começam sua investigação sobre Alfred. Aproximando-se de Bonds, Zenos pergunta se ele ouviu falar de Alfred, e ele revela, embriagado, que era um bom garoto que não era chato como os outros da facção de Goldran. Mas logo ele sai do seu transe e diz que não deveria falar mal de Goldran, pois é por causa dele que pode viver como um vagabundo despreocupado. Enquanto Bond se afasta, Zenos suspira, pensando que ele é apenas mais um idiota, até que Lily diz que seus instintos a dizem que Bond sabe mais do que aparenta. Ela então pega um pouco de álcool e diz a Zenos que deveriam embriagar Bonds para que ele revele todos os seus segredos. Logo depois, Lily começa a dar mais vinho a Bonds, até que Zenos se preocupa com seu fígado e decide levar Bonds para tomar um ar fresco. No entanto, o velho está tão bêbado que confunde Zenos com Goldran e começa a dizer que está feliz por ele, pois finalmente se tornará um grande aristocrata. Ele então acrescenta que é bom que ele tenha se reaproximado de Fennel, o que desperta a curiosidade de Zenos. Mas antes que ele possa perguntar mais, o idiota desmaia, então Zenos decide deixá-lo lá fora. Uma vez de volta, Zenos fica frustrado com a falta de progresso quando Carmela aparece e revela que esteve lá o tempo todo. Ela então diz a Zenos que pode ajudá-lo, pois foi ela quem ensinou Sherlock a ser um grande detetive. Quando Zenos pergunta animado se Carmela está falando a verdade, ela grita que é um tolo de junho, deixando Zenos ainda mais irritado. Enquanto isso, nas favelas, as garotas estão juntas, sentindo falta de Zenos, quando Zofia diz a Linga e Lo Wei para irem para casa, para que ela possa cheirar as roupas sujas de Zenos. Antes que as garotas possam chamá-la de imoral, um homem lagarto chamado Zonda chega à clínica, gravemente ferido. Ao vê-lo, Zofia fica preocupada, pois descobre que Zond é seu irmão. Vendo-a tão preocupada, Linga sugere que levem Zond até Zenos, mas Zofia hesita, pois não quer comprometer Zenos. No entanto, Linga a convence dizendo que Zenos ficará furioso se Zaan morrer por causa de sua hesitação. Enquanto isso, de volta ao seu quarto,
Carmela revela que 13 anos atrás ocorreu uma explosão misteriosa. Antes do incidente, Goldran era apenas um pesquisador comum, mas depois disso, ele subiu à fama como um renomado professor no Hospital Real. Quando Zenos sugere que Goldran ganhou sua reputação curando funcho, Carmela descarta a ideia, argumentando que alguém com a habilidade medíocre de Goldran nunca poderia ter feito um tratamento tão perfeito sem deixar cicatrizes ou complicações. É então que Lily junta as peças, revelando que alguém deve ter curado o funcho após a explosão, e Goldran simplesmente roubou o crédito. Quanto a Bonds, ele provavelmente testemunhou a verdade, o que explicaria por que Goldran continua a financiar seu estilo de vida extravagante em troca de seu silêncio. Zenos admite que ainda não consegue entender por que Alfred desapareceu de repente, então Lily sugere que Bonds pode ter ficado bêbado na festa e acidentalmente revelado a verdade para Alfred, assim como fez com Zenos. Ela supõe que ou Alfred se escondeu após descobrir a verdade ou foi silenciado por Goldran. Nesse momento, Cresson interrompe a conversa para dizer a Lily que estão distribuindo pirulitos. Assim que Lily sai com Cresson, Zenos suspeita que Goldran deve ter ajudado a curar o funcho drenando as forças vitais dos feridos na explosão. E se Alfred descobriu isso, ele deve estar tramando algo. Nesse momento, Zenos nota uma confusão do lado de fora e encontra seu grupo de amigos lutando contra os guardas para entrar. Ao vê-lo, Zofia pede desculpas, mas revela que a vida de Zonda está em risco. Quando Goldran vê Zenos conversando com os demi-humanos, ele fica irritado e diz que não o perdoará se ele tiver laços com seres inferiores. Zenos manda ele se afastar e corre com Lily para ajudar seus amigos. Ao ver isso, Goldran ri desdenhosamente e diz a Cresson para não arruinar sua vida como Zenos, mas ele o ignora e segue Zenos, percebendo que é seu dever proteger os inocentes. Enquanto isso, Zenos cura Zonde e diz a Zofia que ela não deve se sentir culpada, já que sua missão havia chegado ao fim. Nesse momento, Cresson chega, mas quando encontra Zonde completamente curado, começa a se arrepender de sua decisão, até que Omin chega e diz que ficou tão impressionada com ele que pode deixá-lo se soltar. No dia seguinte, Zenos conta tudo a Becker e revela que Alfred uma vez lhe contou sobre ter se envolvido em um grande acidente 13 anos atrás. Ele então diz a Omin e Zenos que Alfred deve estar preparando algo para a festa de eleição de Goldran, que acontece amanhã, então ele irá pessoalmente garantir que Alfred não faça algo estúpido. Naquela noite, Omin faz uma festa de despedida para Zenos, que rapidamente se transforma em uma festa de pena de Cresson, que chora ao descobrir a verdade sobre Zenos. Uma vez que todos estão completamente bêbados, Carmela encontra Zenos sentado sozinho em um canto e pergunta por que ele parece triste. Zenos admite que a vida toda as pessoas o trataram mal por ser da favela, mas Omin e Cresson o tratam com respeito, então ele está apenas um pouco triste por se despedir deles. Na manhã seguinte, o homem leva Zenos ao escritório de Becker, para que ela possa lhe entregar a carta sobre seu professor. No entanto, ao olhar dentro do envelope, Zenos fica chocado, enquanto Becker está na festa, cercado por um grupo de pessoas inconscientes, incluindo Goldran. Há algumas horas, Goldran é cumprimentado pelo Lord Fennel, que o parabeniza por se tornar o próximo diretor. Em resposta, Goldran agradece a Fennel pelos fundos que recebeu. Quando o aristocrata se afasta, Goldran pensa em quanto tempo levou para chegar até ali. 13 anos atrás, ao voltar para casa, ele viu uma explosão e encontrou Fennel inconsciente. Naquele momento, ele pensou que se curasse um dos 7 aristocratas que governam o reino, estaria garantido para a vida toda. Então, sem pensar duas vezes, começou a usar a força vital de outras pessoas para curar Fennel. Infelizmente, Von o viu fazendo isso, e por isso, ele foi forçado a financiar sua vida. Nesse instante, Becker vem parabenizar Goldran e lhe oferece uma garrafa de vinho. Durante a conversa, Goldran conta a Becker que um de seus alunos especiais, Zeno, jogou sua vida fora para salvar alguns semi-humanos, o que é inaceitável para ele, já que nem todas as vidas são iguais. No presente, Zenos e Omin olham a foto tirada há 13 anos por Bonds. Omin então nota Alfred e uma jovem, e ao vê-la na foto, fica chocada. Enquanto isso, Goldran acorda e, ao encontrar todos inconscientes, pergunta a Becker o que aconteceu. Então, ele diz casualmente a Goldran que misturou veneno no álcool, e em 2 horas estará tomando chá com Eren Yeager. Estupefato com isso, Goldran pergunta a Becker por que ele faria algo assim, e ele revela que 13 anos atrás sacrificou pessoas inocentes para salvar um nobre. Amon Agdam era um amigo e sua noiva que perdeu a vida por causa dele. Enquanto Goldran se vê sem saída, Becker revela que recriou a cena de 13 anos atrás e força Goldran a uma escolha impossível: salvar a si mesmo, salvar Fennel ou salvar os fiéis que estiveram ao seu lado.
Ao ouvir isso, Goldran implora a Becker que lhe dê um antídoto, e em resposta, Becker bebe o vinho envenenado antes de dizer a Goldran que ele pode salvar sua vida se acreditar que tem um antídoto. Enquanto Goldran começa a entrar em pânico, Becker diz que ele está perdendo tempo, porque se as pessoas começarem a morrer, ele não poderá sugar sua força vital. Recuperando-se, Goldran imediatamente começa a transferir a força vital de seu subordinado para si mesmo. Ao ver isso, Becker diz a Goldran que sua dose de veneno era mais fraca que as outras, o que significa que ele poderia ter salvado mais pessoas usando sua força vital. Goldran, no entanto, desdenha da ideia e afirma que é mais valioso que os outros curandeiros. Nesse momento, Zenos chega com Homem e Cresson, e ao testemunhar a cena do crime, Homem desaba. Ela pergunta ao tio por que ele faria algo assim, e Becker revela que após perder sua noiva, ficou tomado pela dor, mas continuou vivendo e salvando vidas porque era isso que sua garota queria. No entanto, tudo mudou quando Aphrodite descobriu a verdade e lhe contou tudo antes de desaparecer. Ele simplesmente não conseguia suportar a ideia de que a pessoa com quem deveria se casar havia sido assassinada. Porém, como não tinha provas concretas contra Goldrin, contratou Zenos para encontrar um Fred e confirmar a participação de Goldrin. Após ouvir a explicação de Becker, Cresson aponta com raiva que ele envenenou inúmeras pessoas inocentes que não tinham nada a ver com ele ou sua noiva, apenas para punir Goldran. Impressionado com Cresson, Zenos lembra a Becker da pergunta que fez antes sobre qual moeda ele escolheria salvar primeiro. Como curandeiro, Zenos responde sem hesitar que salvaria todos, porque proteger vidas é seu único trabalho. Dito isso, Zenos lança um feitiço de cura em todos e choca Becker, pois é a primeira vez que ele vê alguém curar tantas pessoas de uma vez. Percebendo sua reação, Zenos diz a Becker que, como ele não teve uma educação adequada, está apenas fazendo o que sabe fazer melhor. Enquanto Becker começa a se sentir culpado, ele diz a Zenos que não toleraria um canalha como Goldran se destacando após ter assassinado inúmeras pessoas, então ficou obcecado em puni-lo. No entanto, após vê-los, Homem e Cresson salvando pessoas desesperadamente, ele percebe que o espírito de sua noiva vive, e agora se arrepende de manchar a memória dela assim. Quando todos são curados, Goldran grita para Zenos salvá-lo. Mas ele diz ao velho porco que isso vai custar mais, o que o irrita. Então, ele pede a seus subordinados que o ajudem. Mas eles dizem a Goldran que, mesmo envenenados, ouviram o que ele disse. Para piorar, Fennel diz a Goldran que está retirando seu apoio, deixando-o completamente sozinho. Então ele diz a Zenos que vai pagar e implora para que ele salve sua vida. Alguns dias depois, Zenos e Homem vão visitar Becker na prisão. Com Krishna presente, Becker revela que nunca teve a intenção de envenenar ninguém. Seu plano original era paralisar todos e assustar Goldran para que ele pensasse que estava envenenado e confessasse seus crimes. No entanto, dado que todos foram envenenados, Becker acredita que alguém, provavelmente Aphrodite, adulterou sua droga, transformando-a em um veneno mortal. Ao ouvir o lado de Becker, Krishna garante a Oman e Zenos que vai se certificar de reduzir a pena de Becker em troca de obter mais tiros de Zenos. Com tudo resolvido, Zenos se vira para sair quando Becker lhe diz que acredita que Aphrodite morreu no incidente, o que significa que a pessoa que encontrou é na verdade outra usando o nome de Aphrodite. Zenos admite que pensou o mesmo, e Becker lhe diz para ter cuidado, já que esse impostor pode vir atrás dele por arruinar seu plano. Naquela noite, o guia amaldiçoa Zenos por arruinar seu plano mais uma vez e começa a trabalhar em um novo plano, desta vez com Zenos como alvo. Você acha que Zenos conseguirá sobreviver ao ataque do guia? Comente curar, se quiser saber o que acontece a seguir. E, como sempre, curta e se inscreva para mais.